Amém? Então nunca aplauda de qualquer maneira. Ou se aplaude ou você não aplaude. Quando for falar um amém, eu quero te pedir um favor. Não fala amém com timidez, porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em meio à timidez. Então, se for falar um amém, fala um amém com força, meu irmão. Ou então fica calado igual uma múmia mesmo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, o nosso tema hoje é um novo tempo surgiu. Um novo tempo erigiu. Um novo tempo é levantado. Como se pode dizer um amém com a convicção de que um novo tempo se ergueu sobre as nossas vidas? Aleluia! Glória a Deus! Quero ler com vocês Levítico 26, 10. Levítico 26, 10. Diz assim: vocês ainda comerão da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela, da colheita do ano anterior, para dar espaço à nova colheita. Nós vamos ter, Miriam, que desfazer da velha colheita, de alguma forma, usá-la de alguma forma também produtiva, para dar espaço à nova colheita. Então, um novo tempo surgiu, amém? Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Espírito Santo, traga a mensagem que o Senhor tem preparado para essa noite. Usa os meus lábios, Deus, como um profeta, como um homem de Deus, conforme a Tua palavra. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas. Reconhecemos que de nós nada de bom pode sair. Deus, mas se algo de bom sai de nós, é pela Sua, Deus, misericórdia em nos usar. É pela Sua misericórdia em nos perdoar. É pelo Seu favor, Deus, em nos trazer, Deus, as Tuas boas novas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, como um homem de Deus, como um profeta do Senhor, na ousadia do Espírito Santo, dizer que Deus tem um novo tempo para nós. Dizer que um novo tempo é erigido, que um novo tempo surgiu. Quando a noite, ela finda, isso é marcado pelo início do raiar do sol. Então, a noite, ela é tida como fim, quando o sol começa a raiar. Então, o raiar do sol é o significado de que um novo tempo, de que um novo dia surgiu. Consegue entender? Amém. Então, quando o sol, ele começa a surgir, o horizonte, ele nos traz um novo dia que está erigindo. Todos os dias só é marcado o sol, amanhã, quando o sol, ele começa a raiar. E quando o sol começa a raiar, não quer dizer que é meio-dia. Não quer dizer que ele já está posto sobre nós com o seu resplendor de forma mais potente. No seu sol, necessariamente, mais forte. Só que o início de um dia, ele não pode ser cancelado. O início de um dia, ele já marca por si o final da noite. O início de um dia já marca por si próprio o final de um dia anterior, da noite. Consegue entender? Então, independente se é meio-dia, se já é 10 horas, obrigado, se é 10 horas da manhã, independente, só do sol começar a nascer, já caracteriza um novo tempo. Então, o que eu quero dizer é que esse novo tempo de Deus começou em nossas vidas. Eu creio que a igreja do Senhor, que nós que somos o povo de Deus, nós vamos começar a viver um novo tempo. Porque esse sol, Patrick, é erigido. Esse novo horizonte já sinalizou. Eu tenho sentido muito forte dentro de mim, eu tenho sentido muito forte no meu coração, que é um marco de um novo tempo. Eu tenho sentido muito forte no meu coração, que é um marco de um novo tempo. E esse novo tempo traz consigo boas novas. Esse novo tempo traz novidades de vida.
Esse novo tempo não se vislumbra, não se visualiza com os olhos naturais, mas, Maria, com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Aos olhos humanos parece que tudo segue normalmente, mas Deus está trazendo um novo tempo. Esse novo tempo não é algo que vai chegar, ele já chegou. Eu tenho certeza, presbítero Geraldo, que muitos de nós vamos começar a testemunhar, como trouxe a pastora Laila aqui, a justiça de Deus se cumprir em nossa vida. Nós vamos começar a testemunhar milagres que por ano orávamos e eles começarão a se manifestar. Nós começaremos a experimentar um novo avivamento, uma unção nova, uma unção fresca. Que assim como foi nos dias de Pedro, assim como foram nos dias dos apóstolos, aquela unção que veio, ela não acabou, ela não se esfriou. Aquela unção, aquele novo tempo, ele não teve fim enquanto aqueles homens viveram. Não foi como o avivamento de Gales, através do qual um homem muito usado por Deus incendiou toda uma nação, todo um lugar. Só que logo após, um período de 2, 3 anos, aquele avivamento veio a ter um esfriamento. Eu creio que essa unção nova que está chegando é um tempo novo de um manifestar do poder de Deus de forma contínua e crescente. Eu tenho essa convicção. Elias, quando Deus pediu para que... Quando o profeta Elias estava ali orando, estava conversando com Deus, o profeta Elias falou da seguinte forma: Deus, só tem eu aqui. Só existe eu. Eu estou sozinho. Em meio a uma geração corrupta. O povo estava corrompido, porque o rei de Israel, o rei era o quê? Corrompido. A rainha era o quê? Corrompida. Nós sabemos quem foram os piores reis de Israel. Óbvio que tivemos vários, mas nós sabemos aqui de quem? Acabe e Jezabel. É isso mesmo? Acabe? É isso ou não? Vamos ler a Bíblia, hein? Então, através daquele reinado, foram levantados postes a Astarote, a outros deuses, e o profeta Elias, ele clamava dizendo: Deus, só tem eu. E aí sabe o que Deus fala com ele? Tem 7.000, você não está sozinho. Existem 7.000 que são os remanescentes, que estão clamando, que não negociaram com o príncipe desse século. Existem 7.000, Jessé, que não negociaram com o sistema, que não se prostraram diante de Baal, que não se prostraram diante do santuário, dos deuses que estão sendo trazidos. Existem 7.000, você não está sozinho não, meu irmão. O que eu quero dizer é que Deus tem levantado aqueles que são os remanescentes, aqueles que não negociam, aqueles que se apegaram à palavra, aqueles que se apegaram à profecia, aqueles que decidiram colocar o pé na água e viver um novo tempo de Deus. Então esse novo tempo, ele é chegado, e será uma nova unção. Assim como Saul foi ungido de uma determinada forma, Davi foi ungido de outra, através do óleo que estava no chifre e foi derramado sobre ele. É um novo tempo, com uma nova unção. Homens e mulheres serão levantados como aqueles que vão impactar gerações, que vão transformar a nossa nação. Deus vai abrir portas que o homem não poderia abrir. Deus vai escancarar portas que jamais você pensaria que estariam abertas diante de você. Eu não estou falando isso para que você simplesmente fique empolgado. Eu estou falando isso porque eu sinto isso no meu espírito. Eu tenho essa convicção. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus já abriu portas que você talvez nem imagina e que elas permanecerão abertas diante de nós. Aleluia! E é o que ele está dizendo aqui, quando ele fala em Levítico 26:10, vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço a uma nova colheita. É tempo de dizer adeus à dor, é tempo de dizer adeus à esterilidade, é tempo de dizer adeus ao sofrimento, é tempo de dizer adeus à inconstância emocional, é tempo de dizer adeus à depressão, é tempo de dizer adeus, tchau, para o tempo da sequidão, é tempo de dizer adeus para o esfriamento, para aquela coluna, aquela parede de ferro que parecia impedir você de escutar a voz de Deus.
É tempo de você dizer, bem-vindo à paz. É tempo de você dizer, seja bem-vinda à justiça de Deus. É tempo de você dizer, seja bem-vinda à riqueza, à prosperidade. Seja bem-vinda à unção nova do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vinda à colheita do novo tempo que é farta. Seja bem-vinda à colheita que virá antes que a anterior acabe. É tempo de dizer, seja bem-vindo o novo de Deus, a novidade de vida. Seja bem-vinda sobre a minha família. Seja bem-vindo um tempo de paz sobre a minha casa. Seja bem-vindo um tempo de cura no meu seio familiar. É um novo tempo que Deus já fez ser erigido, levantado. E nós temos que nos posicionar mediante esse novo tempo, Manu. Aleluia! Quando nós temos um direcionamento de Deus, nós temos que nos posicionar ante esse direcionamento, Jessé. Se você tem um direcionamento, você não pode esperar do jeito que você está. Você tem que se posicionar perante o direcionamento. É por isso que quando, ali no livro de Juízes, no capítulo 6, Deus levanta Gideão, e ele pega todos aqueles multimilhares de homens, e ele vai separando, filtrando, esse não, esse não, esse não, esse não. Aí depois vai lá, bebe água. Os que ajoelharem e levarem até a boca, ou então os que beberem igual cachorro. Aí ele fala o quê? Aqueles que estão sendo levados para a guerra, que bebe água e vai com a cabeça até a água, o que eles estão fazendo? Eles não estão posicionados. Como que eles vão para a guerra, Raimundo? Abaixando a sua cabeça, perdendo a sua vista do que está à fronte, do que está diante deles. Esses ali não estão prontos. Quem está pronto? Os 300 foram aqueles que estavam corretamente posicionados. Foram aqueles que estavam corretamente posicionados. É tempo de você começar a buscar o Espírito Santo de Deus se você não estava buscando. Porque Ele vai trazer direcionamentos, Ele vai trazer direcionamentos, Ele vai te trazer direcionamentos, assim como Ele trazia para Davi. Davi, você vai pela frente, agora não, você vai por trás. Cada hora o direcionamento era de uma forma diferente. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos conduzir conforme o novo tempo que Ele está fazendo surgir. Então, eu quero abrir com vocês em Levíticos 26, 3 a 13. Aqui Deus fala dos benefícios da obediência e das promessas que aguardam àqueles que se movem em direção a ela. Olha só, vamos ler juntos aqui Levíticos 26, do 3 ao versículo 13. Olha só. Se vocês seguirem os meus estatutos, preste atenção em tudo que vai ser dito aqui. Se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem aos mandamentos, se vocês seguirem os meus estatutos, tem uma condição, e obedecerem aos meus mandamentos, e os puserem em prática, ou seja, adianta conhecer e não pôr em prática? Tem um pastor amigo meu que está aconselhando a um grupo de pessoas em São Paulo, e ele falou assim que uma dessas pessoas que ele aconselha está vivendo uma vida que ele é um empresário muito bem sucedido num ramo em São Paulo, um dos maiores em determinado ramo. Tem uma família onde ele é casado, tem os filhos, fazem várias viagens de família, mas ao mesmo tempo ele tem relacionamentos extraconjugais. Verdade nua e crua, ele trai a esposa. Mas não com uma mulher gerando uma segunda família. Novinhas. Satisfações dos impulsos da carne. E esse empresário se ajoelhou ali diante dele e falou assim: pastor, eu quero parar com isso, eu quero mudar essa conduta, mas eu não consigo. Por quê? Muitas vezes nós estávamos numa condição de escravos do pecado, escravos dos nossos impulsos, dos nossos desejos. Então ele, chorando diante daquele pastor, falou assim: eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu não consigo. Eu sei que eu não posso, eu sei que eu não devo, mas eu não consigo. Então, adianta, obviamente, ele está buscando e que ele encontre no Espírito Santo de Deus essa força para que o velho homem dele seja deixado para trás. Mas adianta ele saber que não pode, que não deve, que não é correto ele agir com relacionamentos extraconjugais, com traição, e ele fazer? Adianta saber e não fazer? Muito obrigado. Adianta saber e não fazer? Não adianta. Adianta você ouvir sobre dízimos e ofertas e você não procurar praticar? Você tem dúvida e nem busca saber se sim ou se não. Você só deixa.
Adianta? Adianta sim ou não? Não. As coisas de Deus se vivem espiritualmente. Espiritualmente. Aqui não é um lugar de você viver somente racionalmente. Você vive racionalmente quando você cumpre aquilo que Deus te determinou. Quando você tem os seus talentos e você vai multiplicá-los, trabalhar, dar aula, ser professor, ser cientista, pesquisador, seja o que for. Mas se vive espiritualmente. Então ele diz aqui, se vocês seguirem os meus estatutos e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu darei a vocês chuva na estação certa. A terra, a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Continue, por favor. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época das plantações. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão com segurança na sua terra. Ou seja, a colheita ela vai se estender. Ela não vai acabar para que você então tenha que começar. Ela vai se estender. Versículo 6. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e nada os amedrontará. Ele estabelecerá paz. Por isso que ele fala também que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e nada os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra. Próximo. Vocês perseguirão seus inimigos e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000. Olha a lógica de Deus. 5 perseguirão, Gisele? 100. 100 perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, os farei férteis e os multiplicarei. Também guardarei a minha aliança com vocês. Eu me voltarei, diz respeito ao favor de Deus, pastora Laila. Eu me voltarei para vocês. O que ele falar? Os farei férteis e os multiplicarei. E também guardarei com vocês a minha aliança. Próximo. Vocês ainda comerão da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. É chegado uma nova colheita. É chegado um novo tempo. Eu creio, eu tenho dito isso aqui pela fé, porque eu tenho essa convicção. Hoje eu estava fazendo estudo da palavra e me veio muito forte que um novo tempo, ele já começou. Deus erigiu esse novo tempo. Deus erigiu esse novo tempo. O sol desse novo tempo já começou a raiar. E ele diz aqui, vocês ainda comerão da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se desfazer dela para dar espaço à nova colheita. 11. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que deixassem de ser escravos deles. A terra do Egito era a terra dos vários deuses. A terra do Egito era a terra do paganismo. A terra do Egito era a terra da escravidão, onde eles eram escravos. E quebrarei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Sabe o que é esse jugo, Lucas? Quem que sabe o que é jugo? Alguém sabe? O que é um jugo? Isso. Normalmente, quando eles iam fazer o arado da terra, eles pegavam um boi novo, o Raimundo conhece, diz, me corrija se eu estiver errado. Eles pegavam um boi novo, e que tem mais vigor, mais força, mais energia, e um boi mais velho. Não é isso mesmo, Raimundo? Um boi mais experiente, que já sabia a trilha, que já sabia que quando desse um corpo para cá era para andar para cá. Ou seja, ele trazia ao mesmo tempo um boi com força e um boi com experiência. Estão entendendo? E quando nós falamos de jugo, se tivesse uma imagem aí para poder mostrar, se vocês conseguirem achar, o jugo, ele traz a sua cabeça como se fosse presa em um determinado objeto, que do outro lado tem uma outra pessoa, entidade, ser. Isso é um jugo. Consegue entender? Então, muitas vezes, há pessoas que estão carregando jugo hereditário, de divórcio, jugo hereditário de uma família destruída, jugo hereditário de uma da vida financeira destruída,
Jugo hereditário da depressão. Ou seja, essa pessoa está andando e junto com ela não está um boi novo e forte, não está um boi experiente, está junto com ela o quê? Um outro ser. Olha só que interessante, muito obrigado. Excelente imagem. Isso aqui é um jugo. Se puder apagar a luz, só para talvez gerar uma... Isso. Conseguem ver com clareza a imagem? Isso é um jugo. Se esse boi está doente, esse touro está doente, e ele não consegue andar, porque a pata dele está quebrada, esse também fica o quê? Impossibilitado de andar, porque ele não consegue caminhar, ele não consegue avançar. Se você está de um lado do jugo, como pessoa, e do outro lado está um espírito que tem te prendido na depressão, que tem prendido a sua família naquele seio familiar, onde só tem confusão, onde só tem problema, onde não há alegria, paz e justiça, onde não há alegria e paz. Esse é o jugo do espírito das trevas, que mantém muitas vezes você, como veio na sua família, onde não há o quê? Paz. Onde não há o quê? Justiça. Onde constantemente há o quê? Depressão. Onde é constantemente o quê? Quebra de princípios. Então, isso é um jugo. Todas as vezes que a Bíblia falar de jugo, ela está falando disso. Como se fosse você condicionado a uma outra situação. Qual tem sido a outra situação que tem travado, que tem sido seu jugo, que não tem te permitido andar, caminhar, avançar? Então, por isso que nós temos que quebrar o jugo da escravidão. Porque se você tem alguém aqui que te paralisa, você não consegue avançar. Se você tem alguém aqui que de uma certa forma te oprime, você não consegue se desvencilhar, porque o jugo está aqui. Mas a palavra fala que Jesus, quando ele morreu, obrigado, e ressuscitou, ele veio e ele quebrou o jugo que estava sobre nós, nos prendendo ali nos nossos pecados, nos prendendo às vezes nos pecados dos nossos antepassados. Ele quebrou o jugo. Ele sim quebrou o jugo. Por isso que quando nós quebramos isso, quando nós nos posicionamos em direção à palavra de Deus, nós nos libertamos daquilo que antes nos prendia. Então, nós precisamos desvencilhar desse jugo que tem nos mantido presos. Tem nos mantido ali, como se fosse sem conseguir nos movermos. É o que a palavra vem trazendo aqui a respeito em Levítico 26, 3 e 13. Coloca no versículo 3, por favor, mais uma vez. Levítico 26, 3. Se vocês seguirem os meus mandamentos, se vocês seguirem os meus estatutos, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vamos lá, todo mundo, 3 vezes, e os puserem em prática, vamos lá, dá para ser melhor, e os puserem em prática. E esse novo tempo que Deus levantou, até aqueles que talvez não estão ali tão corretamente, eles também vão ser beneficiados por esse novo tempo. Só que a transformação de fato da sua vida, ela vem quando você se posiciona no cumprimento da palavra de Deus. Juízes 6, 1 a 7. A gente tem falado muito aqui sobre Gideão, muito. A Bíblia fala assim, de novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Eles fizeram esconderijos. Fizeram o quê? Esconderijos, viviam escondidos. Patrick, esse tempo, meu irmão, acabou. Consegue entender? Esse tempo acabou. O tempo de viver escondido, o tempo de viver oprimido, o tempo de você viver o quê? Sem conseguir sair e viver aquilo que Deus te determinou. O tempo de viver escondido acabou. É um novo tempo. O sol já começou a raiar, trazendo um novo dia, trazendo uma nova estação. E você não pode mais agora, não é o momento de você continuar se escondendo. E a palavra continua. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra, destruíam as plantações, ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos.
Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas, e vinham como quê? Enxames de gafanhoto. Quem é que já passou por aquilo? Que sempre quando você começa a fazer alguma coisa, parece que vem tudo para fazer o quê? Dar errado. Quantos já passaram por isso? Quando você começa a achar que vai dar certo, vem errado. Você começa, vai dar certo e vem e dá errado. Aí você fala assim, dessa vez vai, vem e dá errado. Esse tempo se findou. O povo de Israel estava passando por isso em um ciclo de 7 anos. 7 anos, Diego. Eles subiam trazendo o seu gado, as suas tendas, e viam como enxames. Quando começava a crescer o renovo da terra, Lucas, quando começava a nascer o melhor do gado, o melhor das novilhas, vinha o povo de Midian e matava tudo e levava para eles o restante. Então era impossível contar os homens, eles eram como um enxame, era impossível contar os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. E aí vamos para o versículo 11. Quando eles clamaram ao Senhor, um novo tempo surgiu daí. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra. Essa região foi a mesma região aqui onde Davi derrotou Golias. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao abiezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas para esconder os medianitas. Quem apareceu a ele? O anjo do Senhor. Quando o anjo do Senhor apareceu ali, Raimundo, ele simbolizava um novo tempo. Ele simbolizava uma nova estação. Ele simbolizava, Yasmin, o fim de um ciclo de 7 anos, de pobreza, de ataque, de tristeza, de ficar escondido. E a partir dali, Deus levanta um homem, que é Gideão, para trazer um novo tempo, através de Gideão. Só que, se os homens daquela terra, Patrick, não acreditassem no que Gideão falou, e aí, Fred? Se os homens daquela terra virassem e falassem assim, o quê? Esse Gideão é louco? Esse povo se une contra nós, vem aqui, leva tudo que a gente tem, destrói nossas plantações, nosso gado, nos oprime. Você é louco? 7 anos assim, quem que esse cara acha que é? Eles não iriam fazer o quê? Se posicionar. Então, a justiça de Deus se vive pela fé. Ou nós acreditamos no que Deus tem falado, ou nós não nos posicionaremos para esse novo tempo. Ou nós nos posicionamos, ou deixaremos de viver muitas vezes esse novo tempo que Deus quer trazer. Então, eu quero que dentro do coração de vocês haja um despertamento, que é tempo de viver uma nova estação. É tempo de você se posicionar de forma a influenciar, de você sair das cavernas onde você se escondia. É tempo de você tirar o que estava dentro de você, te mantendo preso, e você quebrar aquilo que te prendia, de você quebrar o jugo que te mantinha naquele mesmo sistema. É tempo de dizer adeus ao ciclo de destruição. Então, o livro de Samuel diz assim, 1 de Samuel 16, 4 a 13. 1 de Samuel 16, 4 a 13. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram tremendo de medo. Encontraram-se com ele e perguntaram, você vem em paz? Samuel respondeu, sim, venham em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se, venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, que era o filho mais velho, e pensou, com certeza é este que o Senhor quer tornar rei, que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu a este, não é também Abinadab.
Em seguida, Jessé levou Samar, mas este também lhe disse: tampouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel, outro filho. Qual que era esse filho? 7. Gente, isso aqui também é para inspirar vocês a terem mais filhos, a multiplicarem. Amém? Então vamos aprender aqui. Então Jessé levou também a 7, mas Samuel lhe disse: não é este. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Por isso que muita gente fala assim que Davi talvez era um filho bastardo. Talvez ele não era filho vamos dizer assim, talvez de Jessé de fato, era filho de outra mãe, ou de Jessé com... Então eles falam assim que talvez Davi não era nem um filho ali legítimo. A gente não pode afirmar isso. Eu estou falando que alguns estudiosos, né, tentam justificar talvez o porquê, como que um pai se esquece de um filho, ou por que nem considerou ele. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. O que Deus estava fazendo aqui era iniciando um novo tempo. Quando Davi foi ungido, aquele já era o sinal de um novo rei em Israel. Já era o sinal de um novo tempo em Israel, em que Deus usaria um homem chamado Davi, que nem sequer foi lembrado pelos seus pais, um improvável. Um quê? Improvável. Nem para a guerra, diante ali de Golias, Davi foi chamado. Sabe por quê? Que alguns estudiosos afirmam que Davi nem sequer tinha uma idade suficiente para poder estar diante de uma guerra. Por isso que ele nem sequer foi. Alguém que era improvável, que nas condições naturais não tinha um mínimo de possibilidade de estar ali, ou de ser ungido rei. Mas para aquele homem, um novo tempo se iniciou. Só que Deus, Ele não é um Deus do individual, Ele é um Deus do coletivo. Tudo que Deus faz, Ele levanta um homem, mas se cumpre no coletivo. Foi assim com Moisés. Se cumpriu no coletivo, mas tinha um homem. Foi assim com Davi. Se cumpriu no coletivo, mas tinha um homem. Foi assim com Débora, quando aquela juíza, ao mesmo tempo, se cumpriu com ela e o povo. Foi assim também com Esther. Foi assim também com todos os homens da Bíblia. Todos os homens da Bíblia. Então, aqui foi o início de um novo tempo, em que Deus estava trazendo a resposta de um novo tempo sobre aquele povo. E agora que Davi, ele foi ungido para ser rei, ele foi ungido por um novo tempo, o posicionamento de Davi agora, ele continuava como pastor. Mas o posicionamento dele aqui já era diferente. Era de um homem ungido. O posicionamento que nós temos que tomar para nossas vidas hoje é de um novo tempo que tem nos esperado para que nós possamos nos encontrar com o nosso futuro. O Espírito Santo de Deus vai levantar um novo tempo que nós vamos contemplar milagres nas nossas vidas. Nós vamos experimentar do poder de Deus de forma que a gente não experimentou. O Espírito Santo de Deus vai soprar aos seus ouvidos aquilo que Ele deseja fazer. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir por caminhos que você nem sequer imaginava. E tudo que Ele vai fazer, Ele vai te provar que não é pela força do seu braço. Ele vai te provar que não é por você ser a mulher ou o cara que tem essa... Não. Mas é pelo poder dEle, pela capacidade dEle. Um novo tempo, Lucas, é surgido. A palavra diz assim em Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Vejam, eu farei uma coisa nova, e ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem?
Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sabe como é que a gente começa a viver um novo tempo, Fred? A gente começa a viver um novo tempo quando a gente entende esse novo tempo de Deus, se posicionando diante dele. Sabe como é que a gente se posiciona diante desse novo tempo? A gente começa a profetizar aquilo que ainda não vimos, mas que pela fé já se iniciou sobre as nossas vidas. A Bíblia fala sobre a esperança, mas, Maria Vilana, existe uma diferença entre a fé e a esperança. A esperança, você espera algo como que aquilo vai acontecer. A fé, você já agradece como se já tivesse acontecido. Então, a gente se posiciona agradecendo pelo que já aconteceu. É tempo de você trocar a palavra dos seus lábios. Hoje é dia de você cancelar a palavra de murmuração, a palavra de reclamação. Hoje é tempo de você começar a agradecer a Deus pela novidade de vida. Hoje é tempo de você começar a profetizar sobre a sua casa. Hoje é tempo de você começar a profetizar sobre as suas finanças. Hoje é tempo de você começar a agradecer pelo novo tempo na vida dos seus filhos, na vida da sua família. É tempo de você começar a agradecer. Antes mesmo de ver, é tempo de começar a agradecer. É tempo de você começar a levantar mais cedo e se colocar a buscar Deus. Além do devocional. Além do devocional. É aquela milha extra, porque o Espírito Santo de Deus, ele está pronto a dizer e a falar. Só que poucos estão se colocando no lugar de ouvir. Poucos estão subindo para a sua torre de vigia. Poucos. É tempo de nós subirmos para a nossa torre de vigia, porque o Espírito Santo de Deus, Yasmin, vai trazer o direcionamento para o novo tempo que Ele tem para nós. Eu tenho convicção que nós vamos estar compartilhando em pouco tempo as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Eu tenho convicção, eu tenho a certeza disso. Eu tenho certeza que novas lideranças vão ser levantadas em nosso meio. Novas lideranças políticas, novas lideranças de ensino, novas lideranças de posicionamento. Eu tenho essa convicção. Deus vai trazer relevância a pessoas que não eram conhecidas. Deus vai trazer fama a pessoas que não tinham fama. Sabe por quê? Porque quando o seu nome é conhecido, o nome dele é levantado. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram ali diante do rei Nabucodonosor, que viu que eles não se queimaram nem um fio do seu cabelo, do seu braço, o que ele falou? Bendito seja o Deus desse Israel. Ele bendizeu ao Senhor, porque o nome daqueles homens, porque a vida deles foi de uma certa forma levantada. Então Deus vai levantar homens, vai levantar mulheres, para que o nome deles seja glorificado. E Ele vai levantar para que o nome deles seja conhecido. É um novo tempo, é um novo tempo. Ao mesmo tempo, o mundo espiritual das trevas também está posicionado. Está posicionado, sabe por quê? Por que hoje se cresceu tanta distração? Para te impedir de se conectar, de ouvir o que Deus tem falado. Porque a distração, ela te mantém olhando para baixo, enquanto o inimigo está te mantendo preso, e você não consegue enxergar o que te mantém nessa mesma vida miserável, nessa mesma vida infeliz, nessa mesma situação, que parece que tudo para os outros é uma maravilha, mas a sua vida é uma desgraça. Então é tempo de você levantar os seus olhos, é tempo de você levantar a sua cabeça. Levante os olhos para onde? Para o monte, para de onde vem o meu socorro, para o meu Senhor. Então, eu quero que você se coloque de pé, por favor. Amém. Quero chamar aqui os ministros de louvor. Em nome de Jesus. A partir dos nossos louvores, a partir de agora, nós vamos começar a profetizar mais. Nós vamos começar a chamar a existência esse novo tempo. Nós vamos nos posicionar para Ele. Nós vamos começar a declarar com os nossos lábios. Nós vamos começar a cortar aquilo que nos afasta da presença de Deus. Nós vamos começar a viver um tempo de santificação, de pureza, de ainda mais, um tempo de consagração. Eu quero te convidar a um tempo de consagração. Eu quero te convidar a um tempo de consagração.